Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Ei, você que é interessado em sexualidade, relacionamento de casais, mas isso significa saúde mental? Olha, eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que nos assistem, nos ouvem pela Rádio Mundial, nos assistem pelo YouTube da Rádio Vibe Mundial, mas também pelo Instituto Paulista de Sexualidade, ou pelo perfil do Café com Sexologia no Instagram. Mas vocês podem ouvir a gente em todos os streamings de áudio, sabe? Os Spotifys. Ouçam a gente lá. Tem mais de centena de programas para a gente conversar. Vocês sabem que muitas vezes eu trago alguns convidados, algumas convidadas, pessoas que podem nos ajudar a trazer essa discussão. Ajudar significa precisamos conversar mais sobre amor e sexo, porque afinal de contas, nossa vida está passando e de repente nós nós temos condições de sermos sexualmente felizes. E eu quero dar as boas-vindas, Caterine, muito obrigado por estar vindo aqui. Caterine Damaro, ela escreveu um livro, daqui a pouco ela fala disso, calma. Mas obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Mas obrigado mesmo, porque assim, esses assuntos são importantes para as pessoas. Eu também. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada pelo convite e espero que vocês gostem do nosso papo. Opa, com certeza. Mas eu já adiantei, é um livro que você escreveu. Sim, é um livro. Então, que tal você nos mostrar o livro, contar do livro, e aí nós já seguimos com o livro e vamos conversar. Nossa, eu estou curioso. Esse é o livro Amor e Traição. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um romance de ficção, porque algumas pessoas pensam isso. É um livro sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre casais, sobre as possibilidades de relacionamento, fala sobre monogamia, sobre não monogamia, fala sobre traição, sobre dor, sobre luto, uma série de coisas fundamentais. Tá, deixa eu aproveitar, você falou algumas palavras aí. Traição, o que nós vamos chamar de traição? Porque as pessoas já vão assistir esse programa pensando, então tá, me traíram, não traíram. O que você chama de traição? Como é que as pessoas devem pensar nesse livro aí? Aliás, onde a gente encontra o livro, hein? Esse livro ele é da editora IP das Letras. Você encontra no site da editora, mas encontra também na Amazon, no Mercado Livre. Encontra em Portugal também à venda. Então estamos Brasil e Portugal com esse livro. Indo muito bem, obrigada. Oba! E eu espero que vocês façam reflexões a partir dele, né? Ele não tem a pretensão de ser uma palavra final sobre relacionamentos, mas de ser um start para uma conversa, para reflexões, autoconhecimento, desenvolvimento. Então, assim, traição a gente vai dizer que é o quê? Porque amor a gente também tem conversado, mas você também pode falar do que você está definindo como amor aí. Mas que me chamou muito a atenção a palavra traição, né? Porque é uma das coisas que as pessoas mais se preocupam nos relacionamentos. De uma forma simplificada, a traição ela é a quebra de um contrato, de um compromisso, de um Boa combinado. Frase. Quebra de compromisso, de combinado. E aí, dentro disso, muitas pessoas acabam fazendo combinados diferentes, diversos. E a partir do momento que esse combinado ele é feito de um lugar onde os dois sabem quem são, os dois sabem o que querem daquela relação, o que é possível, e está confortável para os dois, e esses combinados são seguidos, não cabe à sociedade dizer o que está certo e o que está errado. Isso é interessante, porque só vai haver traição quando o combinado deixou de ser seguido. Mas você está contando outra coisa, que parece ser uma traição anterior, né? As duas pessoas nem combinaram, ou pelo menos não combinaram um com o outro, só combinaram para si mesmos. Muitas vezes a gente parte de um lugar do que é esperado da sociedade, né? O que é esperado que nós façamos. E que não necessariamente é aquilo que faz sentido para nós. Vocês viram como parece que relacionamento humano é um bocado mais complicado? Porque nós vivemos numa sociedade que diz que a gente... Tá, vou lembrar uma frase que eu ouvia de criança. Que eu ia crescer, namorar, casar e ter filhos. Ou seja, um papel determinado, definido e pronto, acabou. E o que você está contando é que, sim, muitas pessoas podem engrenar nesse mecanismo aprendido. Mas você está me contando que um casal, duas pessoas, ou mais, quem sabe, precisam
falar explicitamente o que estão combinando, como é que deve ser o relacionamento. Sim, porque na nossa sociedade parte do princípio que o relacionamento ele deve ser exclusivo e monogâmico. E parte do princípio que a traição ela acontece naquele momento que você pensou sobre alguma coisa e quem sabe pensou num jeito diferente, aí já é uma traição. E na verdade a traição ela surge quando você quebra esse combinado, e não só o combinado com o outro, mas o combinado consigo mesmo. Quer dizer, existe também uma traição consigo mesmo. Bárbaro Antes de isso. tudo é a traição com você mesmo. Porque se você não parte do princípio que você tem que refletir sobre quem você é e descobrir o que faz sentido para você, como que você vai fazer um combinado que não é um combinado necessariamente seu? Você precisa primeiro se entender. É um autoconhecimento, né? Porque aí, se você não faz isso, todo relacionamento vai ser difícil. Todo relacionamento vai ser talvez impossível. E não estamos falando que o certo é monogamia ou é não monogamia ou o leque inteiro que existe no meio disso, né? Mas assim, talvez o caminho mais saudável seja, de fato, primeiro o autoconhecimento de cada um, para depois o autoconhecimento da relação, para depois entender o que faz sentido ou não. E aí caminhar e navegar por esses lugares, que podem ser muitos. Quer dizer, traição vai muito além do que alguém... Eu estou num relacionamento com alguém, e se alguém teve um relacionamento sexual com outra pessoa. Não, você está falando que começa a possibilidade de haver uma traição de eu comigo mesmo, porque eu me pensei, eu me imaginei, eu achei que eu era tal coisa, eu já não me conhecia, e de repente aí eu me traio, porque eu estou fazendo uma coisa que é contra mim mesmo. E aí isso multiplica de maneira enorme, exponencial para as duas pessoas. Porque a interação dessas duas pessoas pode estar sendo a interação entre duas pessoas que não se conhecem e que estão exigindo um do outro uma coisa que o outro nem é, porque o outro nem sabe o que vai ser. Sim, muitas vezes exigindo de si mesmo, algo que você não é capaz de ser. Mesmo quando as pessoas, por exemplo, navegam dentro do mundo liberal, por exemplo, elas, às vezes, elas vão achando que é tudo festa e vale tudo. Então explica aí, o que é mundo liberal? Peraí, olha, as pessoas que estão ouvindo podem achar o que é isso aí, isso não é política, que a gente ouve falar na TV. Não é liberal de economia, né? Mas isso. É liberal... Na verdade, assim, o liberal, ele não tem só a ver com os relacionamentos que são não monogâmicos, né? Ele não passa só nesse lugar, ele passa na sua maneira de ser no mundo. Quando você consegue enxergar todas as suas relações, e não só a sua relação de casal, de uma forma liberal, né, onde eu dou espaço para possibilidades dentro daqueles limites que fazem sentido e são confortáveis para mim, e vou me questionando o tempo inteiro, e vou dialogando sobre isso o tempo inteiro, você já está falando de um pensamento liberal, que pode ser, inclusive, na criação de seus filhos. Você pode ter uma conduta liberal, um pensamento liberal. Ou na forma como você trabalha, né? De repente você é um empresário que tem um pensamento liberal em relação aos seus funcionários. E a gente não está falando de sexualidade, a gente está falando de conduta de vida mesmo. Ou você pode ser uma pessoa que tem uma necessidade de posse sobre as coisas e as pessoas, né? Mas é importante você entender quem você é no mundo, né? Quem você é para você, quem você é para o mundo e para as relações que te permeiam. Vocês estão ouvindo a Caterine Damaro, que escreveu esse livro Amor e Traição, pela IP das Letras. Esse vai ser um livro daqueles assim que a gente precisa indicar para todas as pessoas que tenham discussões, que queiram compreender, que queiram se relacionar a dois. Porque eu entendi que assim não é um livro para a gente aprender a trair, não. Não, muito pelo contrário, para a gente se conhecer. Essa é a frase, é para um autoconhecimento. O autoconhecimento, então, nós estamos afirmando aqui, acabamos de ouvir essa discussão, essa apresentação. O autoconhecimento é a base que estabelece toda a possibilidade de um relacionamento e estabelece um relacionamento de uma forma útil para as pessoas, onde ela saiba o que quer, saiba o que está mostrando e saiba o que pode exigir, então, ou ser exigido da outra pessoa.
Relacionamentos, então, são coisas um bocado mais complicadas do que ensinaram pra gente em criança. Bem complexos. Inclusive, esse livro, apesar dele ser fininho, não se assustem, tá? Ele é intencionalmente dessa maneira, porque, assim, é um tema muito denso. Sim. Muito complexo, né? É uma linguagem bem acessível, mas o tema em si, as coisas que são colocadas ali, as metáforas, as linguagens, as filosofias em cima disso e tal, navega por um lugar muito complexo, que é o relacionamento, né? Os relacionamentos humanos são complexos. Eu até diria ainda bem, né? Porque se nós fôssemos igual à aritmética, 1 mais 1 igual a 2, provavelmente a gente nem ia querer continuar no dia seguinte. Mas isso também mostra que essa complexidade exige que a gente possa, cada um de nós, possa prestar atenção em si e no outro. E para prestar atenção no outro, precisa primeiro prestar atenção em si mesmo. E da onde surgiu a ideia de escrever um livro sobre amor e traição? Porque assim, como é que você foi buscando informações, conversando consigo mesma para poder... Qual é a finalidade? Como é que é isso? Bom, eu sou psicóloga. Vocês viram por que ela está aqui, né? E muito desse meu lugar da pesquisa passa pelos meus estudos de psicologia, também por questões pessoais. Existe um navegar aí em busca de entendimento, de informação, de construções. E eu naveguei muito, assim, para conhecer as pessoas, né? Tanto pessoas monogâmicas quanto pessoas não monogâmicas, para entender como funcionavam essas dinâmicas, né? O que fazia sentido para as pessoas. Porque as coisas não são para todo mundo, nem tudo é para todo mundo, né? Nós somos muito peculiares. E o que faz sentido para uns não necessariamente faz sentido para outros. O importante é a gente aprender a refletir sobre nós mesmos e respeitar o outro. Quer dizer, você vem de um contexto dentro da psicologia e a partir daí percebendo que discutir amor e traição é bastante importante para as pessoas. Que a maior parte das pessoas literalmente deseja, quer, pretende estabelecer algum tipo de relacionamento afetivo e sexual. E o afetivo, ele implica numa série de coisas. Você até citou que nós temos que pensar, até essa ideia de um pensamento liberal pode ser aplicado a uma liberalidade em cuidar dos filhos, em educar os filhos. Sim, mas então, dentro de um relacionamento a dois, também a intenção de ter filhos, de cuidar dos filhos, está embutida. E acho que entra a história de amor e traição aí, porque se a gente não sabe o que quer, vai causar. Exato, e ser liberal não significa ser permissivo, que são coisas bem diferentes. Pronto, agora você usou um argumento importante. Não é uma permissividade, ou seja, pode fazer qualquer coisa. Liberalidade é um outro conceito. Você sabe que você fala assim, me lembra que um escritor do final do século XVIII, ele também se considerava um liberal, na verdade ele se chamava de libertino, até mesmo para dizer assim, olha, nós temos que pensar as coisas variadas para saber se a gente quer ou não quer, mas também para poder reconhecer que às vezes fora da gente existem coisas que nós não queremos e que nós precisamos saber. O Marquês de Sade era meio... E tá tudo bem não querer, né? É verdade. Tá tudo bem não querer. Tá tudo bem não querer. Só que eu preciso respeitar o outro. E é importante eu conhecer o lugar do outro para eu poder respeitar, né? Porque eu preciso entender. Para eu conseguir respeitar as coisas, eu preciso entender. Por isso que esses diálogos são importantes, né? Para a gente desmistificar as coisas e buscar essa compreensão. E partir do princípio que simplesmente as coisas são assim, é assim que o relacionamento vai ser. E aí, quando o outro faz algo que foge daquilo que é esperado, eu fico brava e acho que o de outro devia saber como as coisas deveriam ser. Quando, na verdade, assim, qualquer relacionamento, seja ele qual for, a base dele tem que ser uma comunicação transparente. Tem que ser uma comunicação fluida o tempo todo. Não importa de qual relacionamento nós estejamos falando, né? Quando você consegue isso, você inclusive navega por uma sexualidade muito mais satisfatória. Primeiro saber e a gente tem que aprender a comunicar então também. O tempo todo. O tempo todo. E o ser humano tem problemas de comunicação, né? Muita. Porque a gente também parte do princípio que assim, eu sei o que é amor, eu amo, pronto. Sabe mesmo? A outra pessoa
está entendendo que o que você está dizendo, o que você está mostrando, o que você está desempenhando, o seu comportamento é de amor, ou se esse amor não é exatamente amor? Porque é uma palavra complicada, né? Ou não é a percepção que a pessoa tem de amor, né? Porque às vezes a minha forma de demonstrar amor é uma e a sua é outra. E aí você vai me demonstrar o seu amor de uma forma que eu não vou compreender como amor. Por isso é necessário comunicar. A comunicação. Porque assim, com a comunicação, nós podemos burilar as circunstâncias para entender assim, puxa, eu estou dizendo que isso aqui é amor, mas a outra pessoa não está entendendo que isso é amor. Mas a outra pessoa tem uma outra forma de amor. Tem que haver comunicação, senão os dois vão bater cabeça e cada um apontar que o erro é no outro, né? O tempo todo. E aí a gente passa por muitos lugares nos relacionamentos, que é muito comum, de um luto. Né? A gente, na verdade, nós vivemos lutos a vida inteira. A gente passa por diversos lutos ao longo da nossa vida, né? A gente nasce já passando por um luto, né? Que é uma saída do ventre. Porque, assim, o que é o luto? Ele é a perda irrevogável de um lugar que a gente acreditava ser nosso. Então, toda vez que você sai de um lugar, ou de uma situação, ou perde algo que você acredita que deveria ser seu, mas você perde ele de maneira irremediável, você vive o luto, querendo ou não. Depende de como você vai lidar com esse luto, né? O depois de amanhã, como é que vai ser? Depende. Como você vai trabalhar esse luto, tudo bem. Pode levar mais tempo, menos tempo, depende de uma série de fatores. Mas todo mundo passa por um luto. Então, quando você se vê numa relação onde os dois nunca conversaram a respeito do que é o acordo, do que é o combinado entre eles, e de repente você se encontra diante de uma situação que te assusta, porque não era aquilo que era expectativa, já existe um luto aí. Já existe um luto. Olha só. E se isso não for conversado, como você trabalha aquele luto? Porque trabalhar o luto depende de uma interação, porque senão nós sempre vamos continuar vivendo uma perda, porque nós interpretamos, pensamos, acreditamos que já perdemos mesmo. Porque a pessoa que está com dor, né? Muitas vezes a dor a gente não consegue fazer ela não existir, né? Muitas vezes ela inevitavelmente acontece. Mas quando eu estou numa relação onde um outro me implica uma dor e essa dor é abandonada por aquele que me implicou a dor, porque ele simplesmente resolve que ele não vai conversar comigo a respeito, ou sai da relação de uma maneira abrupta, sem uma conversa, sem esclarecimento, né? Eu não tenho com quem dividir essa dor. Não que quando eu divido, essa dor deixa de existir, mas no mínimo quando ela é compartilhada, ela se torna um pouco mais leve e trabalhável, né? Vocês estão ouvindo? Ou seja, existem maneiras do ser humano vencer as coisas que são ruins, a dor, por exemplo. Eu abri aqui no sumário, me chamou a atenção como ela dividiu o livro. De frente com a dor, depois na parte 2, de frente com o amor. Porque acho que você acabou de contar que existe uma maneira de nós... nós vamos sentir a dor. É preciso compreender como é que nós sentimos essa dor e como nós interpretamos, para depois poder... Aí nós podemos estar de frente para o amor. Aí nós podemos estar de frente. Vocês ouviram isso? Isso é fantástico. Ou seja, nós não nascemos assim, com essa capacidade. Não, eu vou amar e ser amado o resto da vida. Exige cuidado, atenção, trabalho diário. Ele é construído. O amor é uma construção humana. É uma construção humana. E quando ela é feita em conjunto... é mais fácil. Desculpa? E muito mais prazeroso. Da mesma forma que é muito mais prazeroso você compartilhar a alegria com alguém que está ali compartilhando a vida com você, também se torna mais suave quando a gente compartilha essa dor, né? E o outro se responsabiliza por aquela dor que ele causou. Olha, e isso não é para ficar se sentindo culpado, é para poder passar para a próxima fase. E até porque a gente precisa saber que a gente fez sentido para a pessoa. A gente foi importante o suficiente para essa pessoa sentar e, no mínimo, conversar com a gente sobre o que ela fez. Não é se mostrar culpado, não é se martirizar, é estender a mão para a gente ter mais um passo. E aí, como é que é? Estar de frente para o amor. Eu olhei ali e falei, gente, isso aqui é maravilhoso, porque é uma maneira de compreender o mundo onde nós não precisamos evitar as coisas que trazem desprazer. Porque muita gente simplesmente evita.
E me dá a impressão que, assim, evita nesse relacionamento, vai para o outro e repete a mesma coisa. Porque ela não sabe desenvolver, não sabe dar os próximos passos. E ela nem se conheceu direito, né? Ela saiu de um sem fazer essas reflexões, essas compreensões do casal e de si mesma e vai para o próximo. E vai acontecer tudo de novo. Talvez numa outra embalagem, mas vai acontecer tudo de novo. E eu ainda costumo dizer que, assim, é mais provável que a pessoa ainda procure outra embalagem parecida. O que ainda, assim, tipo... Porque não tinha nenhuma outra embalagem para procurar, já é um problema, porque só demonstra que você vai perseguir a repetição. E nós precisamos aprender a como lidar com essa perda, para que essa perda passe para a nova fase. Gente, perder a gente perde, mas a gente não fica sem. Perfeito. Porque a gente precisa ter alguma coisa a mais. Eu estou gostando de conversar com você, mas a gente já está chegando lá para o finalzinho do nosso bate-papo. Porque eu estou adorando também. Mas eu queria, assim, que você pudesse fazer um embrulho de presente para os nossos ouvintes, né? Para quem está nos assistindo também. E, assim, que seria uma boa mensagem para as pessoas guardarem e irem atrás do livro? Porque isso aqui é uma forma de nós pensarmos as coisas. Os livros servem para isso. Aliás, eu gostei de ter o livro, porque, assim, quer dizer, ter o livro significa, assim, poder pegar. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu posso ler na internet. Você já notou que quem aprendeu a ler livro no papel não está funcionando muito bem lendo na internet. Gostoso, não tem o mesmo né? significado, não faz a gente aprender. Pode ser que outros que tenham aprendido a ler nesses aplicativos, né? Pode ser. Mas eu tô gostando de ver o livro aqui e manuseá-lo. Então, por favor, conta para as pessoas aí. Vamos fazer um embrulho, um pacote de presente para as pessoas. Em primeiro lugar, a comunicação é a base de tudo. Segundo lugar, busca por autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E terceiro lugar, a hora que você entendeu e definiu o que é importante para você, para o outro e para o casal, siga aquilo que foi combinado. Quando aquilo não fizer mais sentido, volta até o primeiro passo, começa tudo de novo. É simples, conversa o tempo todo, diálogo sempre. Agora, na dúvida, leia um livro que tem muitas reflexões, a gente fala sobre poder, sobre compersão, sobre uma série de coisas. Ele é bem interessante, modéstia à parte. É bem legal. E aquele livro que as pessoas estão lendo, assim, elas precisam de um tempo para digerir, assim, porque realmente são muitas reflexões que mexem com a pessoa e, assim, vale a pena ler, inclusive, em casal. Tá aí uma boa ideia, porque você está contando que esse pode ser um livro que sirva para muitos terapeutas de casais utilizarem para auxiliar os casais a debaterem esses aspectos de autoconhecimento, de comunicação, do conhecimento do outro, do acordo que precisa ser feito e refeito a algum tempo. Nós humanos estamos sempre em movimento, então passam-se alguns anos, nós temos que renovar essa autopercepção, a percepção do outro e o contrato de casamento, de relacionamento. Perfeito. Vocês viram isso? A gente está falando de uma maneira que parece assim, até parece que é fácil. Peraí. Nós estamos mostrando que é possível. Isso significa que nós precisamos ir atrás dessas informações, desse mecanismo, dessa nova forma de fazer as coisas. E acreditar e perceber assim, nós não podemos ficar achando que a gente vai ser sempre igual o resto da vida. Nós não somos iguais o resto da vida. Não, nós a vida é movimento. A vida é movimento. Vou guardar essa frase, a vida é movimento. É muito bom isso. Caterine, muito obrigado por ter vindo, obrigado por estar disponibilizando esse tempo para estar conversando com as pessoas, mostrando para as pessoas que elas podem se modificar e serem felizes. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos. Olha, eu quero agradecer, mas deixar que maravilha. No mínimo, assim, eu deixo um documento para dizer, nós estivemos aqui conversando. Que lindo, adorei. Obrigada, amei, de verdade. Obrigado mesmo. Carinho. Nos vemos no próximo domingo, 8h30 da noite. Todo domingo, 8h30 da noite, nós estamos conversando com vocês sobre assuntos importantes. Assuntos sobre sexualidade, claro, sobre relacionamentos de casais, onde se dá a sexualidade mais importante. E saúde mental, afinal de contas, se nós tivermos uma boa discussão sobre sexualidade, saúde mental, vai ser
Vai ser um resultado disso tudo. E não existe sexualidade saudável sem autoconhecimento, né? Viu? Até mais, gente. Até domingo. Boa semana para todos. Você ouviu o programa Café com Sexologia com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30 da noite.